Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje, lamentavelmente, vou continuar falando sobre o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que, evidentemente, se for mantida a proposta do governo, do atual governo, que se diz defensor dos pobres, só que não, isso vai afetar a todos nós. E como eu já deixei claro em outros vídeos, e não sou eu que digo, são os especialistas, os economistas, e as evidências são incontestáveis, que isso vai afetar não só as pessoas mais abastadas, os ricos, como insinuam os idólatras do atual governo, os seguidores, ou os signatários do atual governo, enfim. Na verdade, qualquer aumento de imposto, lamentavelmente, pesa mais sobre os menos favorecidos. Não necessariamente porque as alíquotas, ou seja, o índice aplicado sobre os ganhos, por exemplo, dos mais favorecidos, dos menos favorecidos, aliás, seja maior. Muito pelo contrário, existe até o ano passado, por exemplo, quem ganhava um salário de até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824, era isento de imposto e renda. E, acima disso, ainda existe uma tabela progressiva. Quanto mais o indivíduo ganha, mais alta a alíquota, mais alto o índice de imposto aplicado. E existem outras situações também que favorecem os menos favorecidos, e precisam existir sim, são as políticas de transferência de renda, do tipo Bolsa Família, por exemplo. E ainda tem as políticas de transferência de renda dos estados, até de algumas cidades, das grandes cidades, seja, por exemplo, no caso, as tarifas sociais para consumo de água, de luz e outras mais. Enfim, os benefícios existem, só que mesmo assim, qualquer tipo de aumento de imposto vai afetar, vai pesar mais sobre o assalariado, a pessoa de baixa renda. Isso é óbvio, isso é incontestável, isso é... Agora, esse governo, lamentavelmente, demagógico e incompetente, além de ser evidentemente um governo perdulário, gastador, irresponsável, que não mede as consequências dos gastos que vai criando ao bel prazer, insiste na tese, tentando mais uma vez ludibriar os seus eleitores, ludibriou quando se elegeu, quando conseguiu votos para se eleger, e continua ludibriando quando tenta impingir a ideia de que imposto é bom para os pobres e que só que os ricos não querem pagar, por isso o Congresso Nacional derrubou o decreto do presidente para aumentar o imposto sobre operações financeiras. Mas, e tudo isso é público e notório, mas o pior de tudo isso é que a idolatria cega não tem limites. E vejam que a idolatria cega, sobretudo do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do atual presidente, está fazendo, está gastando muito dinheiro público, a exemplo, inclusive, do ex-governo, do governo anterior, que também usava dinheiro público para usar as redes sociais, lá no gabinete do ódio, que era inclusive gerido por um dos filhos, ou mais de um dos filhos do ex-presidente, lá do PL. Essa turma aí que todo mundo sabe quem é, que agora estão virando réus na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, por conta de vários motivos, vários crimes, inclusive os ataques aos prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Mas esse assunto também já é esgotado, só que não, ele ainda tem muita coisa para acontecer, tem mais de quase 500
patriotas, entre aspas, na verdade criminosos, aqueles destruidores do patrimônio público que estavam tentando a qualquer custo manter o ex-presidente no poder. É uma coisa muito triste, praticando vandalismos inusitados, incomensuráveis. Na verdade, há exemplo do que uma certa ala do PT, inclusive do MST, fez aí em laboratórios científicos em alguns anos atrás. Na verdade, não é tão inusitado assim. Mas contra os palácios, desta vez foi inusitado, que foi atacado o prédio do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e também o prédio do Senado Federal. Enfim, mas voltando ao assunto agora, essa turma aí está gastando muito dinheiro público usando a inteligência artificial para difamar, vejam bem, para difamar o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional não aumentou o IOF, derrubou o decreto do presidente de aumentar o IOF para tampar o rombo, que também de mais de 40 bilhões de reais deste governo, que não está conseguindo atender a lei de responsabilidade fiscal, que foi substituída por conveniência deste governo pelo arcabouço fiscal, relaxando as regras e aumentando o limite de gastos. Mesmo assim, os caras conseguiram ainda um rombo de mais de 40 bilhões e estão querendo de novo tirar dinheiro do bolso do povo, do pobre, do trabalhador, do assalariado, para tapar um rombo causado pela própria incompetência. E, evidentemente, o Congresso Nacional respondeu também usando a inteligência artificial e publicando vídeos tentando desmentir esse tipo de coisa. Mas é muito triste que o governo, a instituição do poder executivo e a instituição do poder legislativo não se entendam a esse ponto, ficam se engalfinhando como se fosse briga de moleque de rua, ao invés de convergir no que realmente interessa para o povo brasileiro, que se resume numa única expressão: redução de gastos, não só do Poder Executivo. Não, eu já deixei claro isso neste vídeo. Porque, em contrapartida, a cobrança, ainda que legítima, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para que o governo busque a redução de gastos, busque inclusive diminuir a quantidade de ministérios. Tem 39, poderia ser 25 no máximo, poderia acabar com 14, que não ia fazer falta nenhuma, pelo contrário, ia sobrar bilhões de reais para investir, seria até suficiente para tapar esse rombo de 40 bilhões de reais que está aí assustando o próprio governo. Então, ao invés de ficarem com essa, se engalfiando com essa celeuma bestial até e inaceitável, eles deveriam se convergir, e também o Congresso não deveria também cortar na própria carne, reduzir gastos, porque o Congresso custa muito caro, não só o Poder Legislativo, mas o Judiciário também. Eu já falei sobre os valores bilionários que esses dois poderes gastam, um que tem gordura para queimar sim. Inclusive, outra coisa que o Congresso deveria fazer é, em hipótese alguma, nos próximos 10, 20 anos, propor o aumento do número de deputados, de 513 para 531. Isso vai custar bilhões a mais na despesa orçamentária, que vai sair do bolso de quem? Dos trabalhadores, de todos nós, através do aumento da cobrança de impostos. Então, mas a notícia boa é que, para acabar com essa celeuma, com essa palhaçada, com essa presepada de ambos os lados, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, que não é melhor que o Poder Executivo em hipótese alguma, são farinhas do mesmo saco. A notícia boa é que o Supremo, em resposta a 3 ações propostas, inclusive pelo próprio Poder Executivo,
para dirimir essas dúvidas, acabar com essa brigarada sem sentido e desnecessária e irresponsável até, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 15 de julho, às 15 horas, uma audiência de conciliação entre as partes, Poder Executivo e Poder Legislativo. Vamos torcer para que a coisa dê certo e para que acabe essa molecagem, essa irresponsabilidade, e que esses caras que ganham muito bem, todos eles, para atender aos interesses do povo brasileiro e do Brasil, que façam o seu trabalho direito e desarme esse circo dantesco, esse circo odiento, inescrupuloso, desnecessário, criminoso e irresponsável, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, por favor, inscreva-se, tá bom? E um grande abraço, gratidão eterna e até mais.